O nosso cérebro funciona à base de recompensas. Toda vez que você faz uma atividade prazerosa, ele libera dopamina, que é aquele neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar. Só que para o cérebro, ele não sabe diferenciar o que é um prazer saudável de um prazer destrutivo. Associe esse hábito a um gatilho claro. É que isso não é falta de disciplina, não. Isso é o nosso cérebro jogando contra a gente. Mais de 80% das pessoas desistem dos hábitos antes de completarem os 21 dias. E isso acontece porque nós focamos muito em mudar a nossa atitude, sem entender como o cérebro interpreta essa atitude. 80% das atitudes que temos no nosso dia a dia são hábitos automáticos. Se você não treina isso, seu cérebro sempre vai escolher o caminho mais fácil. Me conta uma coisa. Quantas vezes você já decidiu começar a academia, ler um livro uma semana, acordar mais cedo e desistiu antes mesmo da primeira semana terminar? Eu confesso que isso já aconteceu comigo muitas vezes. E sabe o mais curioso disso? É que isso não é falta de disciplina, não. Isso é o nosso cérebro jogando contra a gente. A neurociência explica exatamente por que isso acontece e hoje eu vou te contar como o nosso cérebro reage quando tentamos mudar a nossa rotina e o mais importante, eu vou te ensinar a hackear esse processo para que você consiga colocar qualquer hábito saudável na sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu ainda vou te dar um método de 3 passos cientificamente comprovados e eu te garanto que se você aplicar ele na sua vida hoje, sua rotina vai mudar completamente. É frustrante, né? Você começa todo animado, planeja tudo, posta aquele story, dia 1 de 365, e no dia 2 você já tá pulando tudo. Aí vem aquela culpa, aquela autocrítica e aquela sensação horrível de que esse problema é só seu. Mas calma, porque não é. Mais de 80% das pessoas desistem dos hábitos antes de completarem os 21 dias. E isso acontece porque nós focamos muito em mudar a nossa atitude, sem entender como o cérebro interpreta essa atitude. Quer ver? Você já tentou dormir mais cedo e aí se pegou rolando o feed do Instagram por 2 horas? Ou então, quando foi estudar ou trabalhar, percebeu que do nada estava vendo vídeo de cachorrinho no Instagram? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo, porque eu quero ver quem ganha nesse ranking de hábitos abandonados. Brincadeiras à parte. Nosso cérebro funciona à base de recompensas. Toda vez que você faz uma atividade prazerosa, ele libera dopamina, que é aquele neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar. Só que para o cérebro, ele não sabe diferenciar o que é um prazer saudável de um prazer destrutivo. Para ele é tudo igual. Então, por isso que é muito fácil procrastinar e muito difícil criar disciplina. Eu vou contar um exemplo meu. Eu estudo de manhã desde o primeiro ano do ensino médio e para mim, no começo, era muito difícil acordar e focar de manhã, porque eu não estava acostumada e aí eu não conseguia focar direito. Então, eu comecei a associar o acordar cedo com o estudar e ter uma recompensa depois. Então, por exemplo, eu me dava um café da manhã. A minha recompensa era um café da manhã bem feito. E aí, depois de alguns dias, meu cérebro começou a associar a estudar e acordar cedo com prazer. E aí ficou automático. E isso não é só comigo. Um estudo da Universidade de Duke mostrou que 40% das atitudes que temos no nosso dia a dia são hábitos automáticos. Se você não treina isso, seu cérebro sempre vai escolher o caminho mais fácil. Isso aí. Qual hábito ruim você pegou sem perceber? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a parte que vocês tanto estavam esperando. Como fazer um hábito saudável grudar de verdade. Anota aí o método NeuroHack 3 passos. Primeira coisa é definir um hábito muito específico. Nada de vou mudar o mundo, vou mudar de vida. Não. É algo tipo vou caminhar 5 minutos, vou beber um copo d'água ao acordar. Pequenas vitórias que liberam dopamina e criam um efeito dominó. Segunda coisa, associe esse hábito a um gatilho claro. Por exemplo, logo depois de acordar, vou beber um copo d'água. Isso organiza seu cérebro em sequências previsíveis. E terceiro, recompense-se imediatamente. Então, cumpriu o que tinha que fazer? Cumpriu aquela tarefa, aquele hábito que você tinha para fazer?
Então se recompense, se dê uma recompensa. Isso pode ser ouvir sua música favorita, sair para aquele parque que você estava querendo ir, tomar um café top, maratonar aquela série que você adora. Isso reforça o ciclo do prazer. E repita isso por exatamente 21 dias, porque esse é o tempo mínimo que o cérebro precisa para começar a automatizar esse novo padrão. Comenta aqui embaixo qual desses hábitos você vai começar a praticar a partir de agora. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre como a neurociência pode te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva e como ela pode te ajudar a ser bem-sucedido tanto na vida quanto nos negócios, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda semana eu vou estar postando vídeo sobre neurociência e hábitos com dicas práticas e diretas. E já aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo, aquele seu parente, aquele seu conhecido que precisa ouvir essas dicas, que está precisando ouvir essas dicas, que está precisando mudar de hábitos e acrescentar novos hábitos saudáveis na vida dele. E eu te vejo no próximo vídeo.